Oi, gente! Nós estamos aqui na nossa matéria Eficácia em Oração. É tão importante a gente aprender a palavra de Deus, aprender cada princípio que está aqui na palavra, pegar cada porção, sabe? Meditar e colocar em prática. Certa vez, Deus disse que o povo dele estava perecendo porque faltava conhecimento. Mas esse não vai ser o nosso caso. A gente está aqui para aprender a palavra de Deus e a gente não vai ser destruído, mas a gente vai avançar no reino de Deus. Nós estamos estudando agora os tipos de oração. Na aula passada, a gente viu a oração da fé. Muito pode, em sua eficácia, a oração do justo, a oração daquele que crê no Senhor, que crê na palavra, aquele que foi justificado. A gente aprendeu sobre essa oração que a gente chega ousadamente junto ao trono da graça, a fim de receber socorro em tempo oportuno. A oração que não duvida, aquela tipo de oração que tem certeza de que Deus vai cumprir a sua palavra, de que Deus cumpre a sua palavra. E hoje a gente vai mergulhar em outros tipos de oração. E é tão importante que a gente não faça dessa aula algo mecânico, sabe? Eu estou aprendendo esse tipo de oração, assim, e depois, daqui a pouco, traz isso de uma forma mecânica para o nosso dia a dia. Nosso relacionamento com Deus é algo vivo, é algo eficaz, não é algo, sabe, que é do ponto 1 para o ponto 2, para o ponto 2, agora eu vou falar isso com Deus, que eu vou falar isso. Não é mecânico. A gente aprende os princípios que estão em cada tipo de oração para que a gente saiba orar de forma eficaz e a gente flua com o Espírito Santo. Não se trata de aprender conceitos de forma natural e colocar em prática de forma mecânica. Não, o nosso relacionamento com Deus é vivo. E cada princípio aqui tem que estar vivo no nosso coração e a gente tem que ser dirigido pelo Espírito Santo para aplicar na hora certa, no momento certo, na hora que a gente precisa. Então, muitos cristãos acreditam que quando vai orar para Deus, às vezes tem que ser tudo do mesmo jeitinho e às vezes tem que terminar com a frase, que seja feita a sua vontade. Porque foi até assim que Jesus orou certa vez. Só que ali era um momento específico, Jesus estava passando por um momento específico, era uma fase na vida dele. E por que ele usou exatamente essa frase? Se for, que seja feita a sua vontade. Por quê? Era um momento de consagração. Mas Jesus não orou só assim. Teve outro momento em que Lázaro havia morrido e quando ele chegou ali no túmulo, primeiro Jesus falou com o Pai. Pai, obrigada porque o Senhor me ouve, eu bem sei que sempre me ouves. Depois de falar com o Pai, ele deu uma ordem, ele queria mudar a circunstância, ele queria mudar aquela situação. Ele deu uma ordem a Lázaro, vem, sai daí. E o que aconteceu? O túmulo se abriu, né? A pedra foi tirada, claro, e Lázaro saiu dali, ele estava vivo. Houve a ressurreição. Há momentos diferentes na nossa vida, a gente passa por circunstâncias diferentes, a gente passa por circunstâncias onde a gente sabe qual é a vontade de Deus e há determinados momentos da nossa vida que a gente não sabe. E aí, vai orar tudo do mesmo jeito, faz o mesmo pedido, fala da mesma forma? Não, há princípios para cada oração e para cada momento da nossa vida. A gente está aqui para aprender esses princípios. Hoje, o primeiro tipo de oração vai ser a oração da petição, que é também chamada de oração da súplica, que seria um apelo sincero com ardente fervor. Oração da súplica. Em Efésios 6,18, está escrito assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. E aí, na versão mais estendida, poderia ser lido assim: com toda súplica sincera, ardente e profunda. Não é algo morno. Eu tô ali, se Deus quiser me responder bem, isso não é tão importante para mim. Não, a oração da súplica é uma necessidade real. E a gente se achega diante de Deus para pedir com vontade. Não é se acontecer, aconteceu, não faz tanta diferença na minha vida. Não é disso que se trata. É algo que está ligado às nossas necessidades. E essa palavra aqui, com toda a oração e súplica, essa palavra súplica, que é esse tipo de oração que a gente está se concentrando agora, no grego a palavra é visis. Então, visis é essa a palavra e eu vou ler com vocês aqui. Vamos lá, acompanha na tela comigo, tá? A palavra visis tem a ver com as necessidades básicas que precisam ser atendidas para que uma pessoa continue com a sua existência. Então, esse tipo de oração
é às vezes um grito de socorro, sabe? É quando a gente está precisando resolver uma situação e a gente sabe que o socorro vem de Deus, que o socorro vem do alto, só tem um meio, só tem uma solução para resolver algo que a gente precisa na nossa vida. É uma oração de humildade, sabe? A gente chega diante de Deus e a gente sabe que é Ele é o autor e Jesus é o autor e consumador da nossa fé, né? Deus é o autor da nossa vida e a gente chega diante dele e sabe que é dele que vem a solução. E a gente chega nessa postura de humildade, né? Essa oração da petição é um grito de socorro, é uma oração que a gente faz com esse coração entregue, com um coração humilde. É claro que a humildade a gente não deixa ela em hora nenhuma, em lugar nenhum, ela tem que estar sempre presente na nossa vida. Mas é esse momento, esse tipo da oração onde a humildade tem que estar lá em alta. Então, olha só, é um pedido de poder espiritual, onde Deus ele fornece a força dele para a gente resistir a um momento difícil, uma situação difícil, de repente uma tentação, uma situação, uma crise, alguma coisa, uma situação adversa, algo que a gente precisa na nossa vida e a gente precisa do socorro e do auxílio do Senhor. Agora, olha essa frase, vamos lá. A oração de petição é, portanto, a oração que expõe a insuficiência de uma pessoa e sua necessidade contínua de Deus. Essa palavra visis é quando a gente expressa a nossa dependência, a nossa vontade de receber algo de Deus. É onde a gente expõe para Deus, eu preciso de você. Realiza o desejo do meu coração. É onde a gente se coloca diante de Deus e pede para Ele realizar algo que está no nosso coração, um anseio, uma necessidade, algo que a gente precisa. Agora em 2 Crônicas, você pode pegar a sua Bíblia, que eu sei que você tem uma Bíblia aí. Você pode acompanhar na sua Bíblia. É importante ter sempre um caderninho, ter a sua Bíblia e ir anotando, sublinhando, destacando na sua Bíblia. Então, 2 Crônicas, agora você vai abrir aí no capítulo 1, versículo 7, tá? Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe propôs: pede o que desejas e eu te concedo. Então, olha só, Deus apareceu para Salomão e Deus falou, pede. Olha isso. Pede, o próprio Deus falando para Salomão, pede o que você deseja, o que você anseia, qual é o desejo do seu coração, qual é a súplica do seu coração. E aí Salomão considerou diante de Deus, foste muito bondoso e misericordioso com o meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Ó Senhor Deus, confirma-me agora a sua promessa feita a meu pai Davi, pois me tornaste rei sobre um povo tão numeroso quanto os grãos de poeira da terra. Sendo assim, dá-me, o que ele está pedindo? Sabedoria. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu consiga governar essa nação com justiça. Pois quem é capaz de liderar este tão grande povo? O que Salomão pediu? Sabedoria e conhecimento. Era o desejo, era o anseio do coração dele. Ele sabia que ele precisava da sabedoria de Deus para cumprir aquilo que ele tinha que cumprir. Então Deus afirmou, agora eu estou no versículo 11. Então Deus afirmou a Salomão, visto que é precisamente este o desejo do teu coração, e não rogaste por riquezas, bens e honra, nem a morte dos seus inimigos, tampouco pediste longevidade, mas suplicaste, olha só, olha a súplica aqui, mas suplicaste por sabedoria para ti e conhecimento a fim de ser capaz de julgar corretamente o meu povo sobre o qual eu te constituí. Então, no 12, receberás sabedoria e conhecimento, também te darei riquezas, bens, honra e glória, como nenhum rei teve antes de ti, nem homem ilustre algum possuirá depois de ti. Então, aqui é uma situação específica em que o próprio Deus fala para Salomão, me pede, o que você quer? Qual que é o seu anseio? E Salomão fez o seu pedido. Ele pediu por sabedoria e Deus concedeu. E a gente lembra de Mateus 6,33, de colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo que a gente precisa vai ser acrescentado. É nesse momento em que o coração de Salomão ansiava por sabedoria, e tudo aquilo veio a sabedoria e tudo mais quanto ele precisava. Esse era o anseio do coração dele, foi atendido. Né? Um pedido, uma súplica, um exemplo aqui maravilhoso, e Deus respondendo. Agora a gente vai para a próxima frase, vamos lá. A petição é o meio dado por Deus para a satisfação das necessidades dos seus filhos. A petição é a forma, é o meio
que Deus deu pra gente para que Ele satisfaça os anseios, as necessidades, os desejos do nosso coração. Deus é um bom Pai e Ele fala que a gente pode pedir. Jesus falou, peça, até agora vocês não têm pedido, peça. E hoje a gente tem o nome de Jesus, a gente chega ao Pai e pede no nome de Jesus. Até agora você não tem pedido, não tem suplicado, peça, peça para que a sua alegria seja completa. E agora, eu vou mostrar um outro exemplo que está em Lucas 18. Agora a gente vai lá em Lucas 18, pode abrir a sua Bíblia aí. Lucas 18, 38. Aqui está um outro exemplo, aqui agora no Novo Testamento. Lucas 18, capítulo 18, 38. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então era aqui um cego, atrás de Jesus, clamando por misericórdia. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que ele se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Era um desejo do coração dele, era uma súplica. E Jesus perguntou o que ele queria. E ele disse: eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou, recupera a visão. A tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores a Deus. Então, aqui, quando a gente pensa nessa súplica, nessa oração que a gente coloca a nossa necessidade diante de Deus, essa necessidade ela tem um nome. A gente tem que estar muito claro, com isso muito claro no nosso coração. Qual é a necessidade? Qual é o desejo? Por isso é importante a gente estar checando no nosso coração e observar quais são as necessidades para hoje que precisam ser cumpridas, sabe? Que precisam ser supridas. O que é de verdade que Deus até colocou no meu coração que eu preciso buscar e ansiar? A gente precisa checar no nosso coração e ver o que é que eu preciso pedir para Deus. É sabedoria? O que é que eu preciso chegar diante de Deus? É um anseio do coração? É um anseio do meu coração? E aqui ficou muito claro que esse cego, Jesus perguntou e ele disse o que ele queria. Quando a gente vai falar com Deus, é preciso dar nomes, ser específicos. É preciso que a gente fale exatamente aquilo que a gente quer, sem rodeio, A gente pode falar direto com Deus. Então é preciso ter algo no nosso coração que é muito claro. Qual que é o desejo? Qual é a minha necessidade? O que eu vou pedir para Deus? É de fato importante? É algo que eu considero que é importante? E aí, o que é importante também que a gente faça é, depois de deixar muito separado qual é a nossa petição, que a gente quer pedir, é de procurar na Bíblia versículos que dão base para o nosso pedido. Sabe, é pegar a Bíblia e procurar. Peraí, deixa eu ver aqui onde tem uma promessa sobre isso que eu quero. Procurar as promessas de Deus. E aí, quando a gente vai orar, a gente vai falar com Deus, aqui a gente está aprendendo, mas vai ter a hora da prática, que você vai falar com Deus e você vai fazer a sua petição, você vai fazer a sua oração da petição. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente chega, em fervor, mas daqui a pouco o inimigo ele pode colocar algumas coisinhas, algumas sugestões, tipo, Deus não está te ouvindo, a sua oração não vai passar do teto, será que mesmo que Deus vai responder a sua necessidade, Ele vai suprir o que você precisa agora? O inimigo vem trabalhando na nossa mente, tentando trazer, uma influência que é maligna e a gente tem que estar atento de não deixar, que os pensamentos do inimigo nos tire da certeza de que Deus responde às nossas orações. A gente tem que estar sempre muito firme, com essa consciência muito firme. Deus responde. Então a gente não pode deixar que incredulidade ou dúvida nos tire, desse campo de crença, desse campo onde a gente tem certeza de que Deus ele nos ouve e ele nos responde. Então, é importante que você separe tempo para descobrir as suas reais necessidades, para ansiar pela solução de problemas que estão na sua vida, não de deixar debaixo do tapete. E de se achegar a Deus, para ouvir dele a resposta, para ouvir dele a solução,
para ver dele a resposta completa, a oração da petição. Agora a gente vai ver um outro exemplo, que é tá no Salmo de Davi. No Salmo 27, agora eu vou ler com vocês aqui, 27:1. Pega a sua Bíblia aí e acompanha. Vamos lá. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Olha só, esses 3 primeiros aqui versículos a gente poderia considerar até como uma oração da fé, né? Há uma ousadia, há uma intrepidez de Davi aqui. Ele tá aqui, de quem terei medo, né? Ele tá totalmente aqui entregue ao Senhor e falando, olha, ainda que o exército se acampe contra mim, quem é que vai me derrotar, né? O Senhor é por mim, então se não se atemorizará o meu coração. Ele tá aqui completamente rendido a Deus, né? E agora no 4 que a gente vê e enxerga a petição, a oração da petição. Do versículo 1 ao 3, a gente classificaria como uma oração da fé, aquela oração que é ousada, intrépida. E agora no versículo 4, olha só o que Davi fala. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Havia um anseio, um desejo no coração de Davi. Uma coisa ele queria, ele estava buscando, era um anseio do coração dele. Eu quero isso, Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Esse era o desejo, essa era a súplica de Davi. Olha só o que ansiava o coração dele, que o nosso coração também possa ser assim, que uma coisa a gente queira todos os dias da nossa vida, sabe? Que a gente possa ser a própria habitação do Espírito Santo e fluir com ele. Nós vimos aí alguns exemplos da oração da petição e é importante meditar em todos esses versículos, sabe? Você pode tirar um tempo e meditar nesses versículos e de repente aplicar na sua vida e orar alguma parte desse salmo, passar algum tempo meditando na palavra de Deus para colocar em prática esse tipo de oração. Para finalizar a oração da petição, eu quero trazer algumas perguntas aqui de reflexão para que a gente possa refletir. A primeira é: nossas orações têm sido apáticas ou fervorosas? A oração de súplica é quando a gente chega diante de Deus e a gente vê que a gente precisa de Deus para atender uma necessidade. Sabe? E como é que a gente chega diante de Deus? De forma apática, de forma morna ou é de forma fervorosa? As nossas súplicas são fervorosas? O quanto a gente anseia por Deus? Então, a nossa vida de oração tem sido como? Será que dá para melhorar? Agora a próxima pergunta. O quão carregadas de desejos nossas orações são? Uma coisa Davi pediu, ele buscava. Então, a gente tem ansiado pelas coisas que a gente tem pedido ao Pai? E a próxima pergunta aí, que é a última. Somos indiferentes aos anseios do Pai ou estamos dispostos a desejá-lo e buscá-lo de todo o nosso coração? A gente está disposto a buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, né? Como é que a gente tem buscado ao Senhor? A gente é indiferente às coisas que Deus quer? Sabe, a gente está buscando a própria vontade de Deus ou a nossa vontade meramente humana? Como tem sido as nossas orações? É uma reflexão que a gente tem que fazer, pensar de onde a gente está e aonde a gente quer chegar e começar a ter atitudes para chegar no novo patamar de relacionamento com Deus. Deus, ele anseia por ouvir, sabe, a nossa voz. Ele é um pai que ama conversar com seus filhos. É um pai que ama nos ouvir e falar e responder, sabe, os anseios do nosso coração. Ele faz mais do que a gente pode sonhar ou imaginar, segundo o poder dele, o próprio poder dele que opera em nós. Ele é um bom pai e a gente pode pedir. O acesso está liberado, a gente pode pedir. A próxima oração, o próximo tipo de oração, agora que a gente vai ver, é a oração da consagração ou oração da dedicação. Quando Jesus estava no Getsêmani e ele disse que seja feita a sua vontade, era justamente esse tipo de oração e a gente vai ler daqui a pouco, tá? Oração da consagração. Em Lucas 6,12,
6,12. Vamos lá, vamos abrir. Lucas 6,12. A gente vai ler até o 13. Ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para o monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos. Então, esse momento aqui, Jesus ele subiu ao monte para orar e ele orava bastante. A gente sabe que Jesus orava muito, ele tinha relacionamento com Deus, ele dependia desse relacionamento. E aí, olha só, ele subiu ao monte para orar e tá falando assim, em oração a Deus. Essa palavra aqui, em oração, é a palavra proseuche, tá? É a palavra proseuche. O que significa? A primeira parte, pros, é como se a gente ficasse face a face com uma pessoa. É algo íntimo, sabe? Onde você fica olho no olho, face a face. Então, essa primeira parte é pros, face a face. E euche mostra um desejo, um anseio, é um lugar de consagração, de dedicação, é um lugar de entrega. Então, nesse momento aqui, Jesus ele estava ali face a face com o Pai, o Filho e o Pai face a face, onde Jesus estava mostrando os anseios do seu coração, pedindo orientação, se consagrando ao Pai. E o que aconteceu? Depois desse momento de oração, ele já veio com respostas. Ele se consagrou, ele pediu orientação, ele estava ali, né, face a face com Deus, já teve logo respostas, porque ele já saiu de lá e escolheu quem? Os 12, né? Os 12 que estavam ali juntos, os 12 apóstolos, os 12 discípulos que estavam junto com eles para completar a jornada de Jesus aqui na Terra. Então, a oração da consagração é o momento em que a gente fica face a face com Deus e coloca toda a nossa vida e entrega toda a nossa vida para Ele, para que Ele nos mostre o melhor lugar para ir, sabe? A melhor forma de lidar com as coisas, as situações, como enfrentar as situações, o que escolher. Então, olha só, acompanha comigo aí na tela. A palavra proseuche tem a ver com conceitos de entrega e sacrifício. Isso nos diz que Deus obviamente deseja fazer mais do que meramente nos abençoar. Ele quer nos transformar. É esse momento que a gente separa para contemplar Deus e ser transformado. Esse momento em que a gente abre completamente o nosso coração e fala para Ele, Pai, sonda no meu coração. Vê se há alguma coisa errada, algum caminho mau, me guia para o caminho certo, transforma a minha vida, transforma as minhas motivações. É esse o tipo de oração. Então, olha só, essa oração aponta para um lugar de decisão e consagração. Um altar onde voltamos livremente, onde a gente vai livremente, né, tá ali sempre para entregar nossa vida a Deus em troca da própria vida dele. Então, é onde a gente entrega completamente a nossa vida para Deus em troca da dele. E isso é maravilhoso. Nesse tipo de oração, eu me lembro de 2 atos. Por exemplo, quando Abraão, ele foi entregar o filho dele, Isaac, né? Ele foi entregar Isaac e ele confiou completamente em Deus, que ele entregou. E Deus já tinha a resposta, ele já tinha o sacrifício preparado, né? Ali naquele momento, Abraão entregou o seu filho a Deus. Foi uma consagração daquilo que era mais importante para ele. E também a mãe de Moisés. O que é a mãe de Moisés? Quando Moisés era um bebê, ela teve que colocar ele no cesto para que não matassem ele. E aquele momento que ela colocou ele no cesto era essa entrega do filho dela a Deus, para que ele fizesse o melhor. E ele fez. Às vezes as pessoas elas ficam meio que apreensivas ou com medo de entregar a vida completamente a Deus porque acham que ele vai dirigir por lugares muito difíceis ou que a pessoa não quer. Gente, a melhor coisa que a gente pode fazer é entregar toda a nossa vida ao Pai e confiar nele. É Ele que sabe de todas as coisas. A nossa visão é muito limitada, a gente só vê o natural. A gente depende do Espírito Santo para ter uma visão mais aguçada, para ter a visão do céu. A nossa visão é limitada, mas a visão do nosso Pai não é limitada. Então a gente depende dele. E todas as vezes que a gente se entrega, sabe, totalmente, confia nele, ele dá o melhor dele, ele sempre dá o melhor, ele faz mais do que a gente pode sonhar ou imaginar. Então a gente não tem que ficar com medo, sabe, de entregar a nossa vida, as nossas decisões, tudo para Deus. Essa oração da consagração
é a oração que a gente tem que estar sempre fazendo, sabe? Entregando para o Senhor todos os nossos caminhos, para que Ele possa tomar a direção. Então, nessa oração, a gente pode usar o se. Por quê? Porque a gente não tem certeza sobre a vontade de Deus. A gente não sabe se é exatamente aquilo que Ele quer. A gente já viu que há uma vontade geral de Deus na palavra e há a vontade específica. A geral está aqui na Bíblia, é só a gente ler que a gente vai encontrar a vontade geral de Deus. A vontade dele não está oculta. E a vontade específica é para áreas da nossa vida que são pessoais, que não estão exatamente aqui. Né? Por exemplo, qual faculdade eu vou fazer, para qual cidade eu vou me mudar, com quem eu vou me casar, quantos filhos eu vou ter. Então são direções muito específicas. E é durante essa oração da consagração que a gente começa a perceber qual é a direção específica de Deus para a nossa vida. Então, por exemplo, se a gente está em dúvida sobre, por exemplo, se vai mudar de cidade ou não, se muda ou se continua. Então, o momento é esse, né? De a gente se colocar diante de Deus e colocar a situação para Ele e falar, olha, Pai, eu dependo de Ti. Tá aqui diante de Ti as duas situações. Eu fico nessa cidade, eu vou para a cidade A. E a gente coloca diante dele e é muito importante esperar a resposta, né? Às vezes demora um tempinho, mas Deus, Ele sempre responde. Então, é importante a gente estar ali, né? Se consagrando, dedicando, até que a gente ouça, sabe, a resposta, até que venha o martelo, até que haja paz no nosso coração. Então, nessa oração a gente pode fazer sim, por quê? Porque a gente não sabe exatamente qual é a vontade de Deus. Então, não é incredulidade falar, olha, Pai, se for essa situação ou se for essa, qual é? Eu não sei. Que seja feita a sua vontade. Então, Jesus orou essa oração no Getsêmani e a gente vai ler agora em Mateus. Vamos lá para Mateus. Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. Vamos lá? Seguindo Jesus com seus discípulos e chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: assentai-vos por aqui enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo uma dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui, vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Olha aqui a consagração, o exemplo de Jesus. Então, olha só. Se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja, contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Era Jesus nos dando esse exemplo de consagração, de entrega. Nesse momento, Jesus estava consagrando a sua vida, que seja feita a sua vontade. Tá aqui o exemplo dele. E então a gente pode usar essa palavrinha se na oração da consagração quando a gente não tem aquela coisa bem clara no nosso coração, a visão bem clara de qual é a vontade de Deus. Depois que a gente recebe a resposta, pronto, tá consumado, né? E aí então a gente está finalizando esse tipo de oração, a oração da consagração, e agora a gente vai para o próximo tipo de oração, que é a oração da confiança. Quando é que a gente vai orar a oração da confiança, ou também chamada de oração da entrega? Então, quando a gente está com um monte de fardo, tá com ansiedade, sabe? Tá preocupado com um monte de situações, com várias situações, é essa hora que a gente faz a oração da confiança. É a hora que a gente entrega para Deus tudo aquilo que está nos preocupando. A gente vai ver o exemplo agora, que está em Provérbios 3:5. Acompanha comigo aí na tela. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Confia no Senhor, a oração da confiança. Confia no Senhor. E essa palavra no hebraico, batar, o que ela significa? Significa ter confiança, estar confiante, ser ousado
estar despreocupado, estar seguro, estar tranquilo, tranquilidade, apoiar-se no Senhor. A oração da confiança é a oração que a gente fica seguro e tranquilo, porque a gente entrega para o Senhor aquilo que está trazendo preocupação na nossa vida. Acompanha comigo essa frase aí. Quando sopram os ventos da adversidade, devemos seguir a orientação da palavra de Deus. Não precisamos atormentar-nos com as preocupações. Basta lançar todos os nossos fardos sobre o Senhor. Quando as adversidades da vida chegam, sabe? Quando o mar se levanta, quando surge algum problema muito grande, a gente não precisa ficar ansioso. A gente não precisa andar nessa terra por força e violência. A gente não faz nada de forma natural. Sabe, a gente tem o Espírito Santo de Deus, então não é por força nem por violência, é pelo próprio Espírito de Deus. Todas as vezes que a gente tenta solucionar a nossa vida da nossa forma, do nosso jeito, a gente começa a ficar ansioso e preocupado porque a gente não consegue dar solução para a nossa vida. Não dá para lutar uma guerra espiritual com armas naturais. Então, todas as vezes que a gente tenta dar a nossa solução, a ansiedade, a preocupação começa a entrar porque a gente não consegue solucionar. A gente depende de Deus para cada área da nossa vida. Você depende do Pai. Você depende dele em cada instante da sua vida. E agora é um convite para entregar para ele qualquer coisa que esteja te preocupando e te deixando preocupado ou ansioso. Essa oração, sabe, esse tipo de oração é um convite para a gente entrar na mesa de comunhão, sabe, e entregar para o nosso Pai aquilo que o inimigo está tentando nos ameaçar. Entregar para Deus as palavras do inimigo, entregar para Deus um problema muito grande que surgiu. Essa oração da confiança é esse convite da gente entrar, sabe, nessa comunhão com Deus e entregar para Ele. A gente pode entregar, a gente pode lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Mas muitas vezes a gente até entrega. A gente começa a oração, entrega, olha, Pai, está acontecendo isso, eu te entrego, resolve isso para mim, porque está muito pesado, está um fardo muito, muito grande sobre a minha vida. Só que terminou o momento de comunhão, o que a gente faz? Pega de volta o pacotinho da preocupação e leva com a gente. Bom, não é assim que funciona. É como se fosse uma semente. No momento da oração, a gente está ali depositando a semente no solo e está ali confiando em Deus. Daqui a pouco terminou a oração, a gente vai lá, abre o solo e tira a semente, vê se está funcionando e tenta dar o nosso jeito. Não, a semente funciona no solo. A nossa vida funciona no centro da vontade de Deus. A nossa vida funciona quando a gente confia nele e não tenta dar as nossas próprias soluções. A nossa vida funciona quando a gente não fica carregando fardos que a gente não precisa carregar. A gente não precisa carregar, por exemplo, doença no nosso corpo. Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E de repente, o inimigo está querendo jogar sobre a nossa vida o fardo da doença. Isso tem deixado a gente agitado. Não, o inimigo não pode lançar sobre a nossa vida aquilo que já foi lançado em Cristo na cruz do Calvário. A oração da entrega é essa. A oração que está tudo nas mãos de Deus e a gente deixa lá, a gente não pega de volta. É muito importante, sabe? A gente está sempre vigiando o nosso coração para ver se a gente não está pegando de volta as preocupações e está com a mente acelerada e pensando num monte de coisa. E quando a gente está com a mente acelerada, quando a gente está com a emoção em alta, é muito difícil de Deus trabalhar na nossa vida. Porque a gente fica com foco tanto nas coisas naturais que a gente não consegue nem perceber o que o Espírito de Deus está fazendo em nós e o que Ele quer fazer através de nós. Quando a gente fica preocupado com as coisas dessa vida, a gente esquece ou deixa de lado as coisas do céu, as coisas do reino. Se a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, tudo é acrescentado. Então, quando a gente começa a ficar ansioso e preocupado, a gente começa a buscar as coisas que são naturais. A gente começa a buscar as coisas que são pequenas. Aí vai começar a faltar. E vai começar a ter desequilíbrios na nossa vida. A nossa vida vai começar a ficar desequilibrada. E não é dessa forma que Deus quer que a gente viva, de forma desequilibrada. Agora a gente vai ler Filipenses 4. Acompanha comigo na tela. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas aí como? Como que eu não vou andar ansioso? Ó a sequência. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Lembra que a gente viu? Acabou de ver a oração da petição? Pela oração da consagração, da entrega, e pela súplica, com ações de graças. E então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração. Todas as vezes que o inimigo tentar lançar sobre a sua mente pensamentos que geram ansiedade e inquietação, fique atento, joga para fora, não permita que isso entre no seu interior. Acima de tudo que você deve guardar, guarda o seu interior, porque dele procedem as fontes de vida. Guarda o seu interior do inimigo. Todas as vezes que vierem pensamentos errados, coloca para fora. Sabe, tudo que você precisar entregar para Deus, entrega para Ele, não toma de volta. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pense nas coisas do alto. E agora vamos lá para 1 Pedro 5,7. Acompanha comigo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós. Essa é uma certeza. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, até aqui tem Ele cuidado da nossa vida. E a gente pode lançar sobre Ele. Tudo que tenta nos atormentar, tudo a gente pode lançar sobre Ele. Aí certa vez, estava Jesus com os discípulos no barco, Jesus disse, vamos atravessar, vamos para outro lado, né? Vamos atravessar aí o mar. E aí, Jesus estava lá dormindo com o travesseiro dele, tranquilo, daqui a pouco começa a ter uma tempestade, vento, muito vento, e o mar estava agitado. Os discípulos começaram a ficar inquietos, né? E agora, o que vai acontecer com a gente? Jesus está ali dormindo, e aí eles acordaram Jesus e perguntou para ele, não te importas, mestre, que a gente pereça? E aí Jesus deu uma chamada neles lá, corrigiu, que isso, gente, cadê a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? E aí Jesus deu ordem ao vento, deu ordem ao mar e tudo se aquietou. Muitas vezes a gente está numa jornada e a gente está fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer e daqui a pouco se levantam ondas, adversidades e a gente começa a ficar inquieto. Nesse momento a gente tem que agir por fé, a gente tem que praticar a oração da fé porque Jesus nos ensinou, a gente tem que dar ordem à tempestade. Que isso, tempestade? Aqui não vai fazer bagunça na minha jornada. E nesse momento também que a gente tem que entregar todas as nossas preocupações para Deus. Esse é o exemplo que a gente pode entregar para Ele. Está aqui na palavra, está falando, é algo real na nossa vida. Às vezes, quando a gente vai começar nosso momento no secreto, de oração, quando a gente vai separar tempo para estar ali sozinho com o Pai, né, nesse momento da oração do secreto, às vezes a gente precisa começar até com essa oração da entrega ou da confiança. Porque tem tanta coisa na nossa mente, tanta perturbação que o inimigo tenta trazer, que é a hora que às vezes a gente tem que começar ali já logo entregando, né, logo confiando em Deus, entregando aquilo que está tentando nos preocupar, para que nada nos separe do momento, sabe, completo de comunhão com Deus. Mas nem sempre a gente vai começar com essa oração, não tem uma regra. Seja dirigido pelo Espírito Santo. Então, a futilidade da preocupação. Na verdade, quando a gente começa a se preocupar com as coisas, a gente acha que, se eu estou me preocupando com alguém da minha família ou com alguma situação, isso significa que eu sou uma boa pessoa, que eu estou me preocupando. Não. Preocupação não vai trazer resultados positivos na nossa vida. A gente vai ler aqui Mateus 6:25. Pega a sua Bíblia e acompanha. Por isso vos digo, Jesus está falando, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côncavo ao curso da sua vida?
Deus não está cuidando de todas as coisas? Não tem um passarinho lá que é bem cuidado, que tem o alimento dele? Os animais têm tudo que eles precisam aí na natureza. E a gente que é filho, a gente não é muito mais importante, né? A gente é amado por Deus. Ele não vai cuidar de cada área da nossa vida, ele não vai suprir as nossas necessidades, ele não vai trazer o alimento. Que isso? Deus é provedor, é o Pai que provê todas as coisas. Então a gente não precisa ficar preocupado ou ansioso com determinadas coisas que acontecem na nossa vida. E aí, essa inquietação, a preocupação, é como se fosse uma cadeira de balanço. Ela mantém a gente ocupada, a gente fica ali balançando, só que não leva a lugar nenhum. Andar ansioso e preocupado, a gente está ali, ocupando a nossa vida com algo que é inútil, porque não vai acrescentar nada, não vai acrescentar nem um centímetro da nossa estatura, sabe? Não vai acrescentar nada, não vai levar a gente a lugar nenhum. Há um plano sobremodo excelente que é o plano de Deus, sabe? É uma vontade que é perfeita. E a gente não precisa ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã. Hoje já tem um suprimento para hoje, nada vai te faltar hoje. E amanhã Deus já viu e Ele está cuidando de todas as coisas. Ele é um bom Pai. Hoje a gente aprendeu 3 tipos de oração. Que você comece a praticar, colocar em prática cada detalhe que foi visto nessa aula. A fé sem obras é morta. Se a gente aprender um monte de coisa e não colocar em prática, o que adiantou a gente ter aprendido? Então eu quero te incentivar, sabe, no decorrer dessa semana, colocar em prática esses tipos de oração que a gente aprendeu. Você pode exercer fé em alguma área da sua vida. Você pode se chegar a Deus e fazer as suas petições, e Ele vai atender às suas necessidades. Você pode se consagrar a Ele. Se tem alguma área que você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, se consagre, se entregue a Ele. Ele vai te mostrar a melhor direção. E se você tem andado ansioso, sabe? Se alguma doença tem tentado te atacar, se alguma seta do inimigo tem tentado te atacar, se pensamentos têm tentado te tirar do centro da vontade de Deus, é hora de lançar sobre Jesus toda a sua ansiedade. Não permita que o inimigo te tire de um relacionamento íntimo, de um relacionamento real com o Pai. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Fomos criados para ter um relacionamento com Ele. Não deixe que o inimigo te roube desse relacionamento. No Jardim do Éden, ele conseguiu separar Adão e Eva de Deus. Eles tinham ali um relacionamento completo até que eles escolheram pecar, eles escolheram desobedecer a Deus. E ali o inimigo conseguiu fazer essa separação, induzir eles ao erro até que houvesse o pecado e a separação. Só que Jesus conquistou na cruz do Calvário a posição que nos dá, a posição de direito, a posição legal de filhos de Deus, que nos dá acesso ao Pai. Então não deixe hoje, sabe, que o inimigo te roube dessa posição, assim como ele roubou, assim como ele tirou Adão e Eva da posição de relacionamento, de entrega. Se consagre cada vez mais a Deus, separe o tempo para Ele. Às vezes, a gente não está com muita vontade de orar, às vezes a carne está gritando, às vezes a gente está sendo movido por sentimento, mas é nessa hora que a gente tem que esmurrar a carne, sabe? Não deixar a carne ficar falando mais do que o nosso próprio espírito recriado. A gente não vive por sentimentos. As nossas orações não são movidas por sentimentos. As nossas orações são movidas por fé. Deus disse, a gente se posiciona e a gente vive por aquilo que Deus disse. Então, que cada momento da sua vida seja dirigida pela palavra de Deus, que você se posicione como um homem, como uma mulher de fé, que vive por fé e não por vista. Que você tenha um ótimo tempo, sabe, de comunhão com Deus. Que você tenha ótimos momentos no seu relacionamento com o Pai, onde você vai aprender dele, onde você vai declarar o seu amor para Ele, onde você vai revelar as suas necessidades, onde você vai fazer os seus pedidos. Que você tenha um ótimo tempo, um tempo diferente, um tempo de refrigério, um tempo de paz sobre todo entendimento. Quero te incentivar, hein? Que você seja uma pessoa de oração, que ora de forma eficaz. Que tempo maravilhoso a gente teve, né? Agora vai lá, coloque em prática. Um beijo para você.